Segundo o jornalista Glenn Greenwald, que é responsável por um conjunto de matérias que revelou ao mundo as espionagens do governo dos Estados Unidos por meio da Agência Nacional de Inteligência, entre as espionadas estava a presidente Dilma Rousseff, o presidente interino do Brasil, Michel Temer, durante muito tempo foi informante do governo dos Estados Unidos. Pela pouca expressividade de Temer na época, o assunto passou batido. O site Wikileaks também denunciou que o presidente interino Michel Temer seria informante dos Estados Unidos. Glenn afirmou: quando o Wikileaks divulgou esses documentos pela primeira vez, 4 anos atrás, foram feitas algumas matérias no jornal Folha de São Paulo e em outros jornais. Na época, ninguém prestou muita atenção porque as pessoas não se importavam muito com Temer. Mas agora, claro, o foco está nele. O que o Wikileaks disse agora é que o Temer está espionando o Brasil, junto com os Estados Unidos. Esse documento mostrou um comportamento muito raro, muito estranho, muito suspeito. Para mim, esse documento subiu o nível da espionagem ou traição. Eu acho que esses registros são muito interessantes porque mostram que Temer é muito próximo dos Estados Unidos. Tem muita gente achando que esse impeachment é para afastar o Brasil dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Querem o país longe da China e mais próximo dos Estados Unidos. E esse documento é uma evidência de que o presidente é uma pessoa que tem um relacionamento muito próximo com os Estados Unidos. Na realidade, ele estava passando informações não públicas a um governo estrangeiro. Acho que pelo menos isso deve ser investigado. Essa questão sobre o envolvimento dos Estados Unidos com a política interna do Brasil é muito sensível, porque todos os brasileiros, ou a maioria do povo, sabem que os Estados Unidos estiveram envolvidos no golpe de 1964, que apoiou muito a ditadura. Outro indício muito consistente da articulação norte-americana no afastamento e possível impeachment da presidente Dilma Rousseff é a senhora golpe Liliana Yaud, embaixadora dos Estados Unidos, vinda para cá logo após o golpe parlamentar paraguaio. Liliane exercia o cargo de embaixadora no Paraguai de 2008 a 2011, quando se reportou ao governo norte-americano relatando a situação do país. Ela deixou o cargo poucos meses antes do golpe que destituiu o presidente do Paraguai, Fernando Lugo. Em 2013, a embaixadora norte-americana começou a trabalhar oficialmente no Brasil. Liliane chegou no exato momento em que a presidente Dilma Rousseff estudava cancelar visita oficial aos Estados Unidos em razão da espionagem praticada contra ela, o governo e a Petrobras. A embaixadora Liliane Yaud chegou a Brasília no dia 16 de setembro de 2013, dizendo que pretendia fortalecer a parceria estratégica entre os dois países nos anos seguintes. Em entrevista à revista Exame, Liliane afirmou: gostaríamos de voltar a ser o principal parceiro comercial do Brasil. Essa vai ser minha missão. A China pode ser o parceiro número 1 do Brasil hoje, mas isso vai mudar. Os Estados Unidos são um país de longa literatura em golpes mundo afora. Na Guatemala, em 1954, a CIA organizou uma operação para a derrubada do presidente Arbenz, um jovem oficial coronel eleito democraticamente em 1950, que estava melhorando a vida do povo. Ele prometeu retirar o controle da United Fruit Company, uma grande corporação norte-americana que tinha grandes plantações de banana na Guatemala e na América Central e controlou o país através de ditadores amigáveis aos seus negócios, em detrimento do povo. Em 1953, Arbenz anunciou que tomaria a maior parte das terras da United Fruit. A United Fruit era uma das principais clientes de Edward Bernays, agente da CIA, sobrinho de Freud. Bernays ficou famoso na década de 20 por suas ideias para transformar a sociedade norte-americana numa massa irracional consumista. Bernays orientou a opinião pública norte-americana de que a Guatemala era amiga da União Soviética e de que os comunistas poderiam instalar bases militares no país tão próximo aos Estados Unidos. Na verdade, Arbenz era um socialista democrático sem ligação nenhuma com Moscou. A CIA foi instruída a organizar o golpe e trabalhar com a United Fruit. A CIA treinou e armou o exército de rebeldes e encontrou um novo líder sanguinário para o país, chamado Coronel Armas. Em 27 de junho de 1954, o Coronel Arbenz deixou a Guatemala e Armas chegou como novo líder.
Também em 1954, os serviços secretos anglo-americanos organizaram uma conspiração no Brasil para derrubar o presidente Getúlio Vargas. Em 1964, o golpe militar que retirou João Goulart do poder constou com a participação fundamental dos Estados Unidos, incluindo um contingente marítimo militar norte-americano se aproximando do litoral brasileiro e entraria no país em caso de resistência de Jango. O embaixador norte-americano Lincoln Gordon era informante direto da Casa Branca na época. No Chile, o golpe de Estado de 11 de setembro de 1973 constituiu na derrubada do regime democrático constitucional e de seu presidente Salvador Allende, tendo sido articulado conjuntamente por oficiais sediosos da Marinha e do Exército chileno, com apoio militar e financeiro do governo dos Estados Unidos e da CIA, bem como de organizações terroristas chilenas, como a Pátria y Libertad, de tendências nacionalistas neofascistas, tendo sido encabeçado pelo general Augusto Pinochet, que se proclamou presidente. A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, com a CIA dos Estados Unidos, levada a cabo nas décadas de 1970 e 1980. Criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores de ditaduras, eliminar líderes de esquerda instalados nos países do Cone Sul e para reagir à Organização Latino-Americana da Solidariedade, criada por Fidel Castro. Na Venezuela, por muito pouco o presidente Hugo Chávez também não sofreu o golpe de Estado, anos mais tarde. E isso só não aconteceu devido ao seu conhecimento e contatos dentro do exército venezuelano. Mas os Estados Unidos chegaram a empossar um novo presidente para aquele país. Não é de hoje que os Estados Unidos interferem em assuntos internos dos países. Em meu canal, vocês podem assistir o dossiê Gaddafi, em que conto todos os meandros da história do coronel Filho do Deserto na Líbia até sua morte, provocada pela intervenção norte-americana e de toda a OTAN. O modus operandi tem grandes semelhanças em todos os casos. Agora, no Brasil, a ação norte-americana consiste em, logo no ato, quebrar a lei do pré-sal, permitir que a Argentina estabeleça bases militares norte-americanas num território contíguo ao Brasil, na Tríplice Fronteira, e retirar o Brasil de sua ordem multipolar, seu alinhamento com os BRICS, acabar com o Mercosul e voltar sua influência total na América do Sul, abalada nas últimas décadas depois de governos esquerdistas chegarem ao poder. Hoje, quase todos esses governos ou sofreram golpes ou estão sob ameaça. Até quando o mundo assistirá aos Estados Unidos, motivado pelo controle mundial, comandados por oligarquias, interesses financeiros e corporativistas, destruírem governos benéficos às demais nações? Até quando?